Meu nome é Bruno, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor. O livro de hoje se chama O Olho do Mundo. Foi escrito pelo estadunidense Robert Jordan e publicado em 1990, fazendo parte de uma enorme saga de fantasia chamada A Roda do Tempo. Infelizmente, o autor original morreu em 2007, mas a saga foi terminada por um outro autor, Brandon Sanderson, que, se utilizando das anotações que o Robert deixou, de cenas inteiras já escritas e como a saga deveria terminar, terminou os livros. Ele foi chamado pela esposa e editora de Robert para fazer esse trabalho, e os 3 últimos livros da saga são escritos por ele. Como é um livro de fantasia, existe história para se saber antes da história de verdade. Enfim, nesse mundo existe o conceito da roda do tempo, que a roda gira e a era muda. E com isso, as almas das pessoas que morreram retornam ao mundo. Conceito de renascimento clássico. Tá. Existe magia nesse mundo e as pessoas que praticam essa magia são chamadas de Aes Sedai. Eu falo chamadas porque algo interessante aconteceu com os Aes Sedai homens. Eles lutaram contra o Tenebroso, que é o senhor da escuridão, o mal encarnado, aquele que quer destruir a roda do mundo. Ele é o diabo da religião católica. Tem isso. Esses magos homens da época falam: não, a gente não vai deixar. Esse tenebroso, ele tá preso numa prisão que o criador deixou ele no início da criação. Entretanto, ele tem sua influência fora, mesmo estando preso e enfraquecido. E com o passar do tempo, essa prisão ela precisa ser renovada. E os Aes Sedai homens falaram: deixa com a gente. Inclusive um em específico que era o mais poderoso de todos, chamado de O Dragão. Então, esse dragão e seus comparsas foram travar uma batalha de magia e bruxaria com o Tenebroso, que acabou com o Tenebroso sendo posto no seu lugar. Mas a batalha destruiu e refez o mundo. Basicamente, a roda girou e a era mudou. Entretanto, durante essa batalha, o Tenebroso conseguiu colocar sua influência e maldade no lado masculino da fonte do poder que esses usuários de magia usam, causando com que eles, ao usarem o poder único, se tornassem loucos. O poder único é dividido entre homens e mulheres. Não só a divisão de como se usa o poder, mas o poder em si, a fonte do poder, é dividida em duas: Saidar para as mulheres e Saidin para os homens. Embora ainda nasçam homens com capacidade de usar o poder único, esses homens, se eles utilizam esse poder, eles são caçados, presos e julgados. Embora a gente não saiba exatamente o que acontece, tem um exemplo de um homem que teve sua conexão com o poder único cortada, uma experiência traumática para qualquer usuário do poder único depois da primeira vez que ele se utiliza do poder, aquele fonte, etc. E essa caça aos homens que usam poder mágico não é só porque eles vão ficar loucos, mas porque existe uma profecia, a profecia que fala sobre o retorno do dragão. E com o retorno do dragão, as pessoas estão com medo de que haja destruição ao ponto de acabar o mundo de novo. E então os homens são caçados, os que usam o poder único. Às vezes um homem que consegue utilizar a fonte, tem acesso à fonte do poder único, consegue usar magia, ele tenta fazer essa profecia acontecer. Ele se intitula o dragão e tem um termo chamado de falso dragão, que é basicamente quando um desses consegue ter um exército, conseguir pessoas, conseguir apoio e tentar não, né? Eles causam guerra, destruição, morte pelo mundo tentando cumprir essa profecia. E as pessoas falam: esse aí não é o dragão de verdade, ele é o falso dragão e as Aes Sedai logo vão cuidar deles, esse tipo de coisa. Agora para a sinopse. A cidade de Campo de Almond está se organizando para as festividades do Belterne. Festividades para o início da primavera, embora a primavera não tenha começado ainda. Tá meio frio. Mas o que é um friozinho para as pessoas que querem dançar e beber à noite. O livro começa com nos apresentando o personagem de Randy. É um garoto que vive numa fazenda perto da cidade, junto com seu pai, tendo sua mãe falecido há um tempo atrás. Eles estão levando para a cidade um carregamento de bebida. E durante o caminho, o Randy vê na estrada uma figura montada num cavalo negro, vestindo negro dos pés à cabeça, um manto, né?
E, embora esteja ventando muito na estrada, os mantos dessa ser não se movem. Quando ele vira para falar pro pai que ele viu alguma coisa, e o pai olha e fala, não há nada. E realmente, o lugar está vazio. Eles estão sozinhos na estrada e não teria como essa criatura ter se escondido tão rápido. Chegando em campo de Elmont, Randy encontra seus amigos Matt e Perrin. Matt é outro garoto de fazenda, ainda meio imaturo, faz pegadinhas com os adultos. Perrin é aprendiz de ferreiro. Embora o Matt seja o imaturo do grupo, eu diria que o Randy e o Perrin estão naquele época estranha da adolescência, onde eles acham que o Matt faz engraçado, embora eles não participem. E o Randy, enquanto estava andando até a cidade, pensa em encontrar uma garota chamada Egwene. Aparentemente eles têm um rolo, mas qual rolo é, não se fala. Às vezes dá a entender que eles meio que acham que são destinados a ficar juntos. Tipo, às vezes eles falam sobre o que eles sentem um pelo outro como se fosse mais do que só eles se gostarem. E é um tanto quanto peculiar. A Egwene, ela está sendo aprendiz da Nynaeve. Nynaeve é a sabedoria da região, sabedoria curandeira. Então a Egwene quer ser uma curandeira também. Quando eles chegam na cidade, existem algumas novidades que os amigos do Randy contam pra ele. A primeira é que tem uma mulher na cidade, uma estrangeira, e seu guarda-costas. Eles falam dessa mulher que ela é muito linda e que o vestido dela é maravilhoso, que ela parece uma personagem séria das histórias. E o guarda-costas delas é mal encarado. Além disso, chega o caixeiro viajante para vender produtos para as pessoas e contar notícias sobre o mundo e principalmente sobre a guerra, sobre esse tal falso dragão que as pessoas ouvem. E as pessoas se reúnem para comprar panela e escutar sobre essas histórias. Na cidade existe o Conselho da Cidade, que é formado por os homens mais velhos, incluindo o pai do Randy, e o Círculo das Mulheres. O Círculo das Mulheres. O Conselho da Cidade são os representantes, e o Círculo das Mulheres é quem manda de verdade na cidade. Aí o conselho da cidade meio que pega o comerciante e interroga ele sobre as notícias. E a Nynaeve, a sabedoria, fala uns desaforo para esse bando de homem que se acha importante demais para fazer conluios e falar a sós com o caixeiro viajante e não com o resto da cidade. A Nynaeve é bem engraçada. A Egwene, ela parece que... eu não sei. O personagem dela no livro é um pouco maltratada pelo autor. Randy então volta depois de ter toda essa notícia. Ah, e tem um bardo que aparece na cidade também. O que também é um negócio que vai ser falado pelos próximos 10 anos. O bardo que apareceu aleatoriamente numa cidade do interior do reino. E o Randy volta pra sua casa com seu pai pra, fazer as atividades da fazenda. E o Randy e o pai dele são atacados por criaturas humanoides na fazenda. As criaturas humanoides são chamadas de Trollocs, porque chamar de Troll aparentemente não era suficiente. Eles são o típico monstrão de mundo de fantasia. É uma criatura humanoide animalesca. Cara de bicho, chifre ou não chifre. E sim, são criaturas variadas. E eles estão trabalhando para o Tenebroso, obviamente. Então, depois de altas confusões, o Randy consegue resgatar o pai dele, que foi ferido na luta, e andar até a cidade, carregando o pai moribundo. Chegando na cidade, ele descobre que a cidade também foi atacada, mas que a Moriane e o seu guarda-costas, chamado de Lan, defenderam a cidade junto com os próprios moradores. E que essa dupla foi obviamente mais efetiva que os fazendeiros da cidade. A partir daí, a Moriane chega para esses rapazes e fala que, pelo padrão do ataque, eles estavam atrás de jovens específicos. O Matt, o Randy e o Perry têm a mesma idade. E que isso é um fator também. Então a Moriane vira para eles em segredo e fala que eles devem ir para a Torre Branca, o local onde ficam as Aes Sedai. As Aes Sedai são treinadas, enfim. Com ela, porque se eles ficarem na cidade, mais Trollocs vão atacar aquelas pessoas. E os jovens viram e falam, a chance de aventura, é claro que eu vou. E o Randy fala com o pai deles que tende, né, e dá a bênção pro filho ir. Os outros dois só fogem de casa. E eles vão fazer isso à noite, em segredo, sem contar pra ninguém. Falando em fugir de casa, enquanto eles estão se organizando para partir, a Egwene aparece e fala que quer ir junto. Porque ela quer se aventurar na vida. Ela quer mais do que uma vida de fazenda. Ela sempre quis. E é por isso que ela queria essa sabedoria, agora é por isso que ela quer se aventurar.
quando a gente acha que essa é a última surpresa, o bardo aparece e fala: eu nunca me apresentei na Torre Branca, eu vou com vocês. Segredo. Enfim, eles saem da cidade e partem em direção à Torre Branca, e é assim que começa realmente a história. Pontos que eu achei positivo. A aventura demora para começar. Entretanto, começar de eles saírem da cidade inicial e, né, começarem a viagem, que é a história de verdade, entre aspas. Entretanto, essa demora eu achei muito bem posta, porque você conhece a cidade, conhece as pessoas e sabe mais ou menos o que esses jovens estão abandonando. Então, depois no livro, quando eles falam que eles só queriam voltar para casa, queriam voltar a ser pessoas comuns, você tem um nível de entendimento melhor sobre isso. E falando nisso, o desenvolvimento desses personagens, para mim, é uma das melhores coisas do livro. Uma das coisas que mais pesa, assim, que mais pesou em mim, foram esses jovens do interior que não sabiam muito sobre o mundo, fora as lendas contadas por bardos que apareciam na cidade de vez em quando, encarando o mundo de verdade, encarando como é desgastante ser um aventureiro. Tipo, eles estão vivendo a história de fantasia, eles estão sendo perseguidos pelo exército das trevas, eles têm que chegar à Torre Branca antes de morrer, mas isso é exaustivo para eles e você sente isso e você sente, eles falam que eles nunca vão ser aquelas pessoas que saíram de Campo de Elmond. Mesmo que eles voltem para a cidade, mesmo que eles fiquem seguros pro resto da vida, eles não são mais os mesmos. Isso é incrível. Pontos negativos. Embora eu tenha falado que a introdução ser grande é bom nesse livro, ele como um todo poderia ter 300, 400 páginas a menos. Segundo a Amazon, ele tem 800 páginas. E às vezes o livro é um tanto quanto maçante. E tirando a introdução, o único motivo para o resto do livro ser tão longo é para o leitor ter a sensação de cansaço e de estar acabado junto com os personagens. Entretanto, isso foi feito de um jeito que ficou ruim, tirando a introdução é muito boa. Mas no resto do livro só não funciona, porque o resto do livro tem muita repetição. Sei lá, chega na cidade, aí tem problemas, tem que fugir, etc. E em certo ponto isso acontece várias vezes, é longo e arrastado, e o estilo de descrição também não ajuda nesse quesito. Em algumas partes é muito interessante, tem uma descrição mais aprofundada, mas nessas partes que se repetem é só demais, tipo, em certo momento, em certos capítulos você sabe exatamente o que vai acontecer, porque é telegrafado tão descaradamente que é impossível você não saber exatamente o que vai acontecer. Tá, não exatamente, mas você sabe o que vai acontecer e demora para chegar naquele momento. O livro ele consegue criar tensão e criar clima com isso em alguns momentos, mas não compensa, ao meu ver. E falando da previsibilidade, o livro é bem previsível. Se você já leu fantasia e tal, e está acostumado com alguns clichês, você vai pegar muito rápido o que vai acontecer. Eu ainda acho que o livro vale a pena ler, mesmo com os clichês e tal. Tem algumas coisas que são diferentes e bem divertidas e legais no livro. Mas tem uma última coisa que me incomoda, que é: embora eu tenha dito que os personagens são a melhor coisa do livro, muitos personagens não têm motivo na história. Não em relação a objetivo, que teoricamente todos têm o mesmo objetivo, mas em relação ao que os personagens fazem de verdade na história. Ao meu ver, tem muita introdução a esses personagens sem muito ação deles. O que não me incomodaria, porque eu entendo que é o primeiro livro de uma saga bem longa de fantasia, mas o livro vive falando pra gente o quão importante é esses personagens. Então acaba a história do livro e muitos deles não fizeram nada, e você só fica com a sensação de: esse livro é uma introdução de 800 páginas. E não só essa questão em relação aos personagens, mas várias outras coisinhas gritam na sua cara que esse livro é uma introdução de 800 páginas. Ok, o livro tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas ao meu ver, é uma leitura válida. Essa é a recomendação de hoje da Taverna do Leitor.